E a Polícia Federal descartou que o crime contra o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips teria um mandante ou uma organização criminosa envolvida. Voltamos a chamar Maicon Mendes ao vivo. Sabemos que a perícia dos restos mortais já começou, né, Maicon? Algo já foi identificado? Então, Kalina, a Polícia Federal confirmou que os restos mortais encontrados na Amazônia são do jornalista britânico, repórter do The Guardian, Dom Phillips. Esse exame foi feito via arcada dentária e que nas próximas horas os restos mortais de Bruno Araújo devem ser confirmados para a família. A Polícia Federal disse hoje, por meio de nota, que até o momento não encontrou nenhum indício de crime de mando quando alguém manda matar outra pessoa, que no caso seria o Bruno Araújo, como também o Dom Phillips, mas que a investigação continua e novas pessoas podem ser presas. Voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigada, Maicon Mendes, pelas informações. Cristina Grêmio, então vamos comentar sobre isso. A gente vê a informação que o Maicon trouxe para a gente. A Polícia Federal descartou que existam mandantes para este crime ou que alguma organização criminosa esteja envolvida, mas também disse que as investigações prosseguem e novas prisões podem acontecer. Você acredita mesmo que não exista mais ninguém envolvido? É muito difícil, né? É muito difícil a gente imaginar que dois pescadores ou vá lá garimpeiros ali, sozinhos tivessem planejado essa emboscada, tivessem feito tudo que já se sabe que foi feito com as duas vítimas e que não houvesse um interesse maior ali, de um grupo maior, para que isso se consumasse. Assim como é difícil a gente acreditar que Adélio Bispo agiu sozinho naquele episódio da tentativa de homicídio do então candidato Bolsonaro, né? Até hoje não esclarecido muito bem isso, até porque há uma tentativa de criar um álibi lá para Adélio que falta esclarecer. Com certeza as investigações vão avançar aí nos surpreendendo, infelizmente, né? A gente não gostaria de usar essa palavra para algo tão trágico, mas quem está se precipitando aí e tentando julgar quem é o responsável, quem é o culpado, é o governo federal, é quem não fiscalizou, é quem não fez isso, não fez aquilo, vai depois cair do muro porque está falando sem ter elementos para falar. Está tentando usar apenas ideologia política para tentar atingir um adversário em cima de vidas humanas, o que é muito trágico. Há famílias sofrendo com essas duas perdas e eu acho que nesse momento a cautela deve ser primordial e a gente tem que esperar o resultado das investigações. Mas é muito difícil acreditar que apenas esses dois que já estão presos tenham planejado tudo isso e executado esses crimes bárbaros. Ainda sobre esse caso, mais uma informação: os Estados Unidos pediram nesta sexta justiça pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ofereceu condolências às famílias. Abre aspas. Fazemos um apelo à prestação de contas e justiça. Devemos fortalecer coletivamente os esforços para proteger os defensores ambientais e os jornalistas. Fecho aspas, escreveu Price no Twitter. Rodrigo Constantino, o que acha dessa manifestação da Casa Branca? Constantino? Olha, Brown, é normal, né? Cobrar investigação, punição aos responsáveis e tudo mais. A Polícia Federal agiu de maneira bastante célere nesse caso. E muitas vezes homicídios ficam sem solução ou até desaparecimento fica sem solução, mesmo no meio urbano. Nós estamos falando da Amazônia, cuja floresta densa, inóspita, hostil, é do tamanho de países enormes, né? Então, é bom lembrar disso. E mesmo assim, ao que tudo indica, já chegamos à solução do mistério e desvendamos aí a polícia, né? O Brasil conseguiu desvendar esse assassinato. Tem os responsáveis, agora a discussão é se houve ou não mandante, cada um acredita no que quiser. O que a gente sabe é que é uma região perigosa, dominada por muitos grupos à margem da lei. Traficantes peruanos, grileiros, desmatamento ilegal, índios corruptos, lideranças muitas vezes corruptas, mancomunadas com a FUNAI, ONGs interessadas em muitos esquemas. Enfim, é uma região meio sem lei. E é por isso que é tão difícil operar, garantir, né, a segurança e a própria justiça. Só que dessa vez, desse caso aí, parece que o Brasil respondeu à altura e de maneira bastante rápida.
Bom, e olha só, a Polícia Federal acabou de informar que já iniciou buscas por um terceiro suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Dom. Em nota divulgada agora à noite, a corporação afirmou que há um mandado de prisão contra Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha. Bom, era o que falávamos aqui, eu, Cristina Grêmio, que exista de fato um terceiro envolvido ou até mais, Alfredo Scaff. Sem dúvida, a investigação da Polícia Federal, nesse caso, no meio de uma selva continental, é exemplar. Isso é um exemplo para o mundo, essa celeridade nessa investigação e o apoio do governo federal e do Ministério da Justiça e todos os agentes policiais envolvidos, tanto federais quanto estaduais. Mas isso não aconteceu, por exemplo, quando o brasileiro Jean Charles foi assassinado brutalmente pela Scotland Yard, a polícia britânica. Não aconteceu tanta celeridade assim, porque até hoje nós não sabemos o porquê que ele foi fuzilado no metrô. Então, eu gostaria muito que o Ministério das Relações Exteriores não permitisse peremptoriamente que nenhum país do mundo, nenhuma organização no mundo desse nenhum palpite nas investigações aqui no Brasil. Porque nós temos instituições que funcionam, a nossa polícia está dando um exemplo de celeridade, bem como o Exército Brasileiro, e todo o custo dessa operação é do Tesouro Nacional para desvendar, e já está desvendado. E será mais desvendado ainda. Então, não é possível que dia sim, dia não, abra um fogo em escola nos Estados Unidos, agora o governo dos Estados Unidos vem pedir apuração. Olha só, a apuração já está sendo feita, só se você não está vendo o noticiário, e nós também gostaríamos de toda a apuração dos crimes humanitários que estão sendo cometidos na Ucrânia e todos os fuzilamentos nos Estados Unidos que tem acontecido nos últimos tempos. Porque não é possível você ficar invadindo a soberania e a autoridade de outro país como se o problema fosse mundial. Não, o problema não é mundial. Se esses dois colegas tivessem sido assassinados no meio do deserto do Saara, ninguém ia dar uma linha de reportagem nisso aí.